O sonho de um Brasil novo avançava país adentro. As obras da Belém Brasília remodelavam a paisagem nos imensos vazios demográficos de uma região que ainda precisava ser descoberta. É um desbravamento, né, do interior do Brasil nesse período. Eu acho que uma das coisas que tem que ser levada em conta é o processo, né, de como foi feito, que é abrir várias frentes de trabalho ao mesmo tempo. E essas frentes iam norte-sul, até elas se encontrarem num ponto de georreferenciamento. Se mapeava esse lugar e as frentes iam paulatinamente construindo, até se encontrarem. Se encontrava, abria mais uma frente de trabalho norte-sul, até chegar à construção de toda a Belém Brasília. O destino do país tomava outros rumos. Como determinou Juscelino Kubitschek, o trabalho de abertura da estrada para interligar o norte ao coração do país foi concluído com sucesso. As comemorações aconteceram junto com a inauguração de Brasília. A construção de Brasília é o trampolim para a conquista da Amazônia. Palavras absolutamente proféticas, porque foi Brasília que possibilitou a construção da Belém Brasília no meu governo. Quando a Belém Brasília foi concluída, existe um rally de Fusca, né? Existe um rally com 17 Fuscas que saem de Brasília até chegar em Belém para provar que realmente tinha sido feito. E os carros conseguem chegar aqui. Então, isso mostra o tamanho do desbravamento que você tem em relação a isso. A nação se preparava para o adeus ao título de subdesenvolvida e Belém se fortalecia para se tornar a principal metrópole do norte. Só se chegava a produtos de duas maneiras, através da comunicação naval ou da comunicação aérea. Com a Belém Brasília, muitos outros produtos começam a ser vendidos aqui, fazendo com que a indústria local tenha concorrência. O progresso viria de vento em popa. A estrada construída por Juscelino Kubitschek dá início a uma nova história. A Belém Brasília, que recebeu o nome de Bernardo Sayão em homenagem a seu desbravador, se torna BR-316, rodovia federal que em breve estaria entre as mais importantes do Brasil. A rodovia daqui de Belém até Castanhal, a rodovia já estava pronta. Mas daí para frente, até chegar em Santa Maria e até no Gurupi, ela precisava de muitos reparos. E eu trabalhei nela não só quando eu era diretor da empresa, como também no próprio campo. Na época, a ferrovia ainda era o principal meio de locomoção na Amazônia. Uma estrada de ferro ligava a capital do Pará à cidade de Bragança, no litoral do estado. Os trilhos ainda não sabiam, mas em breve seriam obrigados a abrir espaço para o que representava o futuro. Há mais de meio século, a velha ferrovia dominava o transporte de cargas e passageiros nos confins dessa parte do Brasil. O projeto inicial da Estrada de Ferro, qual era a ideia? Como nós estávamos na época da borracha, a migração que veio para cá dos nordestinos, e a migração que foi para o interior da floresta, e seringueiros, esses seringueiros eram proibidos de praticar agricultura. Por outro lado, houve aumento da população, tanto em Belém, que vai crescer 2, 3 vezes mais, como em toda a Amazônia, no estado do Pará. Então era necessário um projeto para abastecimento alimentar. Então a ideia da Estrada de Ferro era que ao longo do seu percurso fosse implantar pequenos núcleos agrícolas para a produção alimentar.
No caminho entre Belém e Bragança, o trem foi determinante para a colonização das áreas. Municípios nasceram à beira dos trilhos. Aos poucos, o interior do Pará ganhava novo traçado e influências que mais tarde se tornariam a identidade de um povo. Por 5 anos, rodovia e ferrovia seguiram juntas por dezenas de quilômetros. Se nós observarmos hoje o que era o desenho da Estrada de Ferro, o que é o desenho da BR-316, a Estrada de Ferro acompanhava, e a rodovia atual acompanha mais ou menos o que era esse desenho, passando por Belém, Ananindeua, Marituba, né, Benevídeos, assim, aí ela já recuava um pouquinho para dentro, né, Santa Isabel do Pará também, Castanhal, até Castanhal mais ou menos o mesmo desenho. De Castanhal, a Estrada de Ferro, ela seguia mais pelo interior e a BR-316 vai ficar uns 25 quilômetros, mais ou menos, 20, 25 quilômetros, né, de distância da Estrada de Ferro. Mas os trens não resistiram à pressão e o futuro desbancou o passado sem esforço. Então a ideia era substituir o quê? O atrasado, que infelizmente foi considerado, foi essa leitura do governo em relação à Estrada de Ferro, pelo moderno, a rodovia. Era um novo projeto, né, de pensar o desenvolvimento da região. E os governos, infelizmente os governos estaduais e federais, vão decidir de retirar a Estrada de Ferro, retirar os trilhos. As estações vão ser destruídas, a nossa belíssima estação de São Brás vai ser destruída, a belíssima estação de Bragança também vai ser destruída. A extinção da Estrada de Ferro não foi livre de traumas. Você tinha todo um funcionamento, tinha toda uma estrutura social em torno da Estrada de Ferro, né? Quando ela é retirada, nesse contexto do rodoviarismo no Brasil, isso não se dá assim, sem conflitos, né? Então, assim, uma parte da região acabou perdendo bastante, né? Porque ela não vai ser bem servida pela rodovia. No município de Castanhal, a locomotiva que serviu a cidade no século passado é preservada como patrimônio de uma história que ainda tem muito a contar. Eu convivi com esse trem, né? Eu muito novinho, rapazinho, eu convivi. Era um lazer, o melhor lazer que nós tínhamos em Castanhal era o trem Maria Fumaça, a estação ferroviária, que a gente ia para lá se distrair. Esse trem, várias vezes, independentemente de eu viajar para Belém, viajar com a minha família, eu me divertia, eu ia no APU tomar banho, eu pegava uma carona dele, quando passava aqui, a gente arriscava até a vida, o trem ia devagar, andando, a gente pulava, e o chefe do trem não via a gente, né? E quando ele já ia ver, já estava perto do APU, ele não fazia mais nada, não tem jeito para vocês. Aí deixava e nós tomava banho, terminava de tomar banho esperando o outro próximo voltar de Belém. Quando voltava a gente fazia a mesma coisa. Então isso era uma coisa maravilhosa que a gente fazia. Um novo tempo se aproximava. Aquela mercadoria que era transitada, levada ou trazida através de trens, agora já vão ser por automóveis, grandes caminhões, e isso começa um desenvolvimento econômico. Com a saída de Juscelino Kubitschek, os militares deram continuidade ao projeto de integração nacional. A BR-316 foi prolongada e se transformou no acesso ao vizinho estado do Maranhão e depois a outras regiões do Brasil. Edivaldo, ainda menino, espiava o trabalho dos operários na abertura da nova estrada. Na época isso aqui, eles estavam começando a arrumar mesmo, né? Eles estavam começando a arrumar as estradas. Quer dizer que aqui era o matagal mesmo, quer dizer que eu não cheguei a ver ainda. Eu só andava de trem mesmo. Quando eu vi, já estava praticamente ajeitando as estradas. Só enxergava os buracos lá no fundo. Um lado e outro era, aquelas máquinas trabalhando aí, ó. Abrindo a estrada, O norte do país ganhava 2 importantes corredores para importação e exportação de produtos. A rodovia BR-316 é uma rodovia que vai para o Nordeste.
E a rodovia BR-010, que é a Belém-Brasília, é a rodovia, como está dizendo o nome, que vai direto a Brasília. Então essas duas rodovias são as rodovias mais importantes que tem no cenário nacional dentro do estado do Pará. Os olhos do mundo se voltaram para a Amazônia. O padrão rodoviário, né, que aí se destaca a BR-316, 010, mas também uma série de outras rodovias estaduais, enfim, que cortam essa região, também são elementos importantes nessa definição da região, porque a maior parte da Amazônia não é marcada por uma boa estrutura rodoviária. E aí o Nordeste Paraense, nesse sentido, se destaca. Isso favorece as cidades, favorece inclusive esse desempenho de uma cidade enquanto média, né, polarizando outras cidades. Quer dizer, essa rede rodoviária favorece isso. Se não existisse, seria muito mais difícil das cidades que estão no entorno de Castanhal, ou de Capanema, ou de Bragança, se comunicarem com essas cidades. Então ela favorece demais. A região, enfim, apertou as mãos do progresso.